Salmo de número 136. Deus é grande. Deus é fiel. Salmo de número 136 está escrito assim a partir do versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir a lua, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem serve esse Deus, dê um grito de glória ao nome dele. Coloque a Bíblia em algum lugar, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este grande ginásio será o palco da sua revelação. Antes de começar a ministrar a sua palavra, eu lhe faço alguns pedidos, e o primeiro deles é este: que o Senhor cerque este ginásio com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este lugar mais uma vez. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Graças a Deus. Sonoplasta, o som não chegou. Um pouquinho mais de som aqui, só aqui no palco para mim, tá bom? Isso, um pouquinho de agudo, você me ajuda muito. Muito obrigado. Vai ganhar um beijo depois, tá? Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, antes de ministrar no meu coração, eu não mais deixar passar uma oportunidade como essa e agradecer à igreja, principalmente à igreja do estado de São Paulo, que agiu com o seu voto, me reconduzindo à Câmara dos Deputados Federais. E a toda a igreja nacional pelas orações que fizeram. A oração da igreja mudou o nosso país. Eu não sei se os crentes têm acompanhado política, mas em 2013, quando começou aquele tumulto todo comigo, a presidenta então, aí, tinha 75% de aprovação nacional. E eu que havia subido no palanque dela pedindo voto para ela, porque ela havia dito que no mandato dela nunca votaria o aborto, e ela mentiu, foi desumana conosco. Quando nós precisamos dela, ela virou as costas. Naquele momento fui procurá-la e ela virou as costas para mim, o partido dela virou as costas para mim. Fiquei um tempo abandonado, e a igreja sabe disso, mas depois de 40 dias o Senhor agiu. E a oração da igreja começou a mexer com os alicerces do nosso país. Passaram-se 2 anos apenas. A presidente não pode nem anunciar que vai fazer um discurso público na televisão, porque se ela fizer isso, o país inteiro protesta contra ela. Ela que fez o mundo protestar contra mim, agora todos protestam contra ela. Melhor do que isso,
Graças àquela luta toda, pastor Gilmar Santos, que suportamos com a graça de Deus, com a ajuda da família e a oração da igreja, a cara do parlamento brasileiro mudou. A bancada eleita agora em 2014 é a bancada mais conservadora da história desde 1964. Ou seja, as pessoas que lutam por todos aqueles pensamentos de esquerda, aquilo que ofende a igreja, aquilo que é contra a família, estão apavorados. A imprensa não sabe o que fazer. Os projetos não passam. A Câmara dos Deputados é presidida por um crente cheio do Espírito Santo. A bancada evangélica tem hoje quase 90 deputados. A bancada católica essa semana se reuniu e colheram a assinatura de mais de 300 deputados conservadores. E tudo isso aconteceu por causa de um motivo só. Em 2013, o Senhor Jesus usou a minha vida para despertar um assunto que estava morto no país, que era o assunto da família. Ninguém falava de família. Agora, incrível foi que em 2014, 90% de todos os deputados federais usaram a bandeira da família para ir para Brasília. Então a família brasileira agora está protegida. Tudo isso porque quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta. E eu quero que você se espelhe, porque o que Deus fez na minha vida não se compara ao que Ele vai fazer na sua depois da noite deste dia. Alguém concorda comigo? Então eu quero agradecer vocês todos por terem tido paciência, por me ajudarem nas mídias sociais. E se amanhã você tiver um tempinho, lá pela meia-noite, dê uma ligadinha no SBT. Amanhã eu tenho uma entrevista com o Cabrini. O Cabrini foi na minha casa para colher uma entrevista de 10 minutos. Quando ele viu a minha família, ouviu a minha história, ele disse: não, pastor, o Brasil tem que conhecer a sua história inteira. O programa vai ser inteiro sobre o senhor. E ele me deixou falar da minha fé. Deixou mostrar a minha família e me deixou dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E que em breve o nosso país será considerado como a maior nação evangélica do mundo. Porque a igreja brasileira é uma igreja missionária. E se eu tenho aqui compatriotas, irmãos que acreditam nisso, não dê um grito, não dê um berro de glória a Deus para acordar todos que estão aqui. Graças a Deus. É com esta força que eu inicio então a mensagem que Jesus colocou no meu coração. Eu estou um pouco aqui apreensivo, porque há muito tempo o Senhor não me dava uma mensagem tão difícil de compreensão a mim. E eu falei: Ele me dê compreensão, Senhor, e condições de fazer com que a igreja também compreenda. O Senhor deixou meu espírito perturbado, porque Ele disse: neste congresso eu quero devolver a autoridade para o meu povo. Quero que os homens e mulheres que vieram para esta festa não voltem para casa apenas dizendo: a festa foi bonita e os louvores foram bonitos. O Senhor me disse que quer que você volte para sua casa cuspindo fogo, transbordando os azeites. O Senhor quer que você transpire azeite depois deste culto. Você está preparado para ouvir esta palavra? Então dê mais um grito de glória a Deus, por favor. O Salmo 136 deveria ser lido por toda a igreja, pelo menos uma vez por mês, quem sabe no culto de ceia, com uma leitura responsiva. O pastor lê a primeira frase e toda a igreja concorda dizendo o que está escrito no Salmo. Eu pensei neste Salmo hoje porque o segundo versículo que está escrito nele é um versículo que precisa ser entendido, compreendido. O segundo versículo do Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças a quem, igreja? Eu quero ouvir um coral. Rendei graças a quem? Pela última vez, rendei graças a quem? Eu conheço esse Deus a quem nós devemos render graça. Ele é o Criador do universo. É aquele que fez o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra trouxe à existência, pastor Ovaldo, tudo que hoje existe. Esse Deus eu conheço porque as suas maravilhas são benéficas. Esse Deus tem alguns atributos, pastor Vanderlei Carceriano, que só Ele tem. Só Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E só Ele é onibenevolente. Só Ele tem uma bondade ilimitada. Este Deus eu conheço. Conheço esse Deus que criou no auge do seu poder criaturas incríveis. Bastou uma delas para numa noite apavorar todo o reinado da Síria e matar 185 mil soldados que atormentavam a nação de Israel. O Deus que devemos dar graças, eu conheço. Ele é tão poderoso que amou esse mundo de tal maneira que mandou do céu para a terra o seu único filho para morrer por todos nós. Ele é tão grande que, embora a salvação fosse dada a um único povo, seu povo eleito, escolhido,
Quando aquele povo rejeitou a salvação do seu filho, ele não levou a salvação para o céu. Ele abriu a boca de um apóstolo para profetizar que já que Israel não aceitou, porque ele veio para eles e eles não receberam, então ele resolveu estender a salvação para todos nós. E a todos os que receberam ele, deu-se o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu conheço esse Deus. Esse Deus a quem devemos dar graça. O salmista no Salmo 147, no verso 4, pastor Paulo Marcelo, que vai ministrar aqui na segunda-feira, ele revelou para nós um atributo de Deus que mexe com a mente daquele que estuda a Bíblia. Ele disse assim: esse Deus poderoso a quem devemos dar graças e glória, ele conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe o número da existência dela nesse grande firmamento. Deus deu essa lição de casa para um homem chamado Abraão e ele não deu conta. Ao tentar contar as estrelas do céu, ele parou pelo meio do caminho e disse: não dou conta. O Senhor disse para ele: então tente contar os grãos de areia da praia. Ele disse: também não dou conta. E o Senhor disse: assim será a tua descendência. Mas o Senhor faz o serviço de casa direito. O salmista disse: ele conhece as estrelas pelo número delas e chama elas pelo nome. Um dia, como menino, lendo esse versículo, eu falei assim: o salmista gosta só de fazer um poema. Isso aqui é só um mero poema. Aí o Senhor falou comigo dizendo: não é só um poema. Isso aí é um recado, é uma mensagem subliminar para aqueles que acham que eu os esqueço. E eu perguntei: por quê? E o Senhor falou ao meu coração: se eu conheço uma estrela pelo nome, e a estrela não tem boca para cantar, não tem mãos para levantar, não tem pés para dançar, se eu conheço o endereço delas na Via Láctea ou aí por esse universo, imagina se eu não conheço esse crente que tem voz, que tem mãos, que pode me adorar. Imagina se Deus não sabe o seu endereço. É claro que Ele sabe. Este Deus a quem devemos dar toda a honra e glória, Charles Augusto, eu conheço Ele. Eu li sobre Ele no Salmo 113 e eu fiquei arrepiado. Pergunte por quê? Só digo se todo mundo perguntar. Porque o salmista no Salmo 113, ele escreveu algo que só entende quem para prestar atenção, Alexandre. Ele disse assim: Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina, Ele olha para baixo. Olha só, é tão desapercebido que a igreja não compreendeu. É preciso cair a ficha. Eu vou desenhar de novo. A Bíblia diz, o salmista falando que Deus, quando quer olhar os céus, Ele olha para baixo. Não, você não compreendeu ainda. Eu vou desenhar direitinho. Vou desenhar de outra forma. Quando o homem quer ver os céus, para onde a gente olha? Não ouvi. Quando você quer olhar os céus, você olha para onde? Por quê? Porque os céus estão lá em cima. A minha Bíblia diz que Deus, esse que merece glória, quando quer olhar os céus, Ele olha para baixo. Porque Ele é maior do que os céus, Ele está acima dos céus. Este Deus eu conheço. Ele é tão grande que os pés dele estão no centro deste ginásio. E a face dele está diante dos serafins que estão cantando nesta noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E Camboriú está ficando cheio da sua glória. Quem conhece esse Deus e pode dar um grito de glória ao nome dele? Tocha, Oséias, eu conheço esse Deus, mas eu queria saber quem são esses deuses. Quem são esses deuses? Existe outro Deus além de Jeová? Vou perguntar de novo, teve gente que ficou em dúvida. Você está adorando o que, crente? Alô? Vou perguntar de novo, existe algum Deus além do nosso? E por que o salmista disse que o meu Deus é Deus dos deuses? Pergunte ao seu irmão: que deuses são esses? Eu tive o capricho e o carinho de estudar a minha Bíblia por esses dias. E eu cataloguei o número dos pseudos deuses que eu encontrei na Bíblia. Eu cataloguei pelo menos o número de 31 deles. São eles: Baal. Mas Baal não é um deus. A palavra Baal significa Senhor. São vários deuses. Eu encontrei Baal Hadad, Baal Hadad Rimon, Baal Peor, Baal Amon, Baal Zefon, Baal Zebub, Anate, Azera, Astarote, Dagon, Moloque, Adrameleque, Anameleque, Amunra, Azazel, Azima, Suscote, Benote, Nergal, Gade, Marduk, Nebo, Neustan, Nibás, Tartaque, Nisroque, Tamuz, Castor, Pólux, Mamon. E a minha Bíblia diz, pela boca de Paulo lá em Coríntios, que o próprio Lúcifer recebeu o título de Deus deste século. Mas quando eu olho esses deuses, são obras da mão do homem. E são criados da mitologia
da mente criativa do ser humano. Fui procurar a imagem deles e eu senti nojo. Tem uns que são meio peixe, Paulo André, e meio homem, como Dagon. Tem uns que são meio cachorro e meio homem, como Anubis. Tem outros que têm uma barriga aberta para engolir crianças, como Moloque. Tem uns que têm 2 chifres na cabeça, como Bel. Tem um que o nome dele é o Deus das moscas, Zebub. São deuses esquisitos, fruto da mente humana. E eu venho nesta noite em nome do Eterno dizer que não reconheço essas divindades. Essas divindades não são deuses, porque o único Deus que existe é o Eterno que está entre nós esta noite. A igreja concorda comigo? Então nós vamos mandar um recado para o inferno. Eu vou ler o nome desses infelizes e vou perguntar se ele é Deus. E você responde o que você acha. Baal é Deus. Baal Haddad é Deus. Baal Haddad e Rimão é Deus. Baal Peor é Deus. Baal Amon é Deus. Zefon, Zebub, Anate, Azera, Astarote, Dagon, Moloque, Adrameleque, Amun-Ra, Azazel, Azima, Nergal, Camus, Gade, Marduk. Se esses não são deuses, vamos dar gritos ao único Deus que está nesse lugar, nesta noite. Estou com meu corpo arrepiado. Se esses pseudos deuses feitos pela mão do homem não são deuses, quem são os deuses de quem Deus é o Senhor? Leia a Bíblia. Passei os olhos pelo Salmo 82, verso 1, permita-me ler. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Estão eles aí de novo. Um olhar frontal e rápido, rasteiro, vai fazer a gente imaginar que esses deuses são os anjos, porque o Senhor está sentado no alto da sua congregação no céu. Mas não é isso, porque há um ponto e vírgula que separa a frase. Deus está na congregação dos poderosos, ponto e vírgula, e ele julga no meio dos deuses. Os anjos não podem ser deuses, embora sejam poderosos. Foram criados a partir de uma essência divina. Foram criados a partir de um pensamento de Deus. E é a minha Bíblia Sagrada que vai dizer que Deus fez os seus exércitos pelo sopro da sua boca. Repita comigo, Deus fez os anjos pelo sopro da sua boca. A minha Bíblia Sagrada diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito no hebraico é ruach, sopro, mestre pastor Gilmar. Fôlego, hálito. Se isso é espírito e os anjos são espíritos, eles não podem ser deuses. É claro que o leitor mais aguçado da Bíblia vai tentar procurar todas essas explicações no original. E no original vamos encontrar uma palavra chamada Elohim. Diga comigo, Elohim. Elohim não é o nome de Jeová. O nome de Jeová para os judeus ele é impronunciável. O tetragrama que aplica-se para a palavra Jeová, só nós crentes falamos. O judeu, quando vai falar esse nome, ele recua 7 vezes e se inclina com a boca no chão, porque ele teme tanto a Deus que acha que o nome de Deus não pode ser nem pronunciado. Elohim é Deus na concepção humana. Elohim significa poderoso, significa aquele que tem autoridade, aquele que usa autoridade, aquele que exercita a sua autoridade e tem autoridade sobre os demais. Isso é Elohim. E a palavra Elohim, ela é traduzida por Deus, pastor Joel. Por Deus. Só que quando eu fui estudar essa palavra na Bíblia, eu consegui catalogar só o Velho Testamento. Num rápido procuro pelo Google, eu descobri que esta palavra Elohim está no Velho Testamento 2.750 vezes catalogadas. Mas quando você vai estudá-las, só 2.500 vezes ela aparece no plural. Não é Elohim, é Elohá. E a palavra Elohá fala sobre deuses. É interessante que a mesma palavra usada para exercitar a glória àquele, é usada para exercitar a glória a outros, que nós precisamos descobrir quem são. Eu já disse, bato o pé e brigo com quem quer que for preciso, para dizer que não há outro Deus, além do meu Deus. Eu disse esses nomes aqui, até fiz esse anúncio, não vejo a hora de rasgá-los, porque isso me provoca ira.
Meu Deus não aceita que ninguém usurpe a sua glória. O Senhor não aceita repartir a sua glória com ninguém. Por que é que você acha que numa reunião como essa ele vem pessoalmente? Você é dele, só dele, para ele. Ele não admite que você abra a boca ou dê glória para mais ninguém. E toda vez que no meio da igreja se levanta alguém que se esquece que é dependente dele, toda vez que aparece alguém com um talento e um dom bonito, e as pessoas começam a esquecer quem está por trás dele, e começam a aplaudir, e começam a cantar, e o cidadão, ao invés de ser humilde, dobrar o joelho e dar glórias a ele, e começa a dizer: não, eu sou tal, eu tenho, eu posso, eu vou, eu consigo, o meu Deus, do jeito que ele levantou, ele abate. Deus não dá a sua glória para ninguém. Murcha a barriga, estufe o peito e levante a mão direita para o céu. Chacoalhe ela. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. E eu amo ver a igreja que obedece o pregador quando ele pede. Isso é respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, com mais força. Chacoalhe ela com força. E diga: Jesus te trouxe aqui para isso. Para te fazer entender que a glória é dele, só dele e para ele. Então deixa ele sacudir a sua vida nessa noite e trata de dar para ele o que é dele. Falava eu sobre os anjos. Os anjos não são esses deuses que merecem ser adorados. Podem até a palavra ser aplicada a eles como Elohim, como seres poderosos, como seres que exercem autoridade, mas não podem ser chamados de divindade. São criaturas. Criatura feita pelo Senhor. É claro que os anjos têm um atributo, e esse atributo deles é a eternidade. Não podem ser destruídos, porque não foram feitos de terra, não receberam alma vivente, foram feitos pelo sopro da boca de Deus. Deus os fez assim. Quando Deus fez os anjos, ele fez a partir dele. Uma pergunta que às vezes o estudante da Bíblia não se faz: poderia neste dia, em pleno século 21, haver uma nova rebelião no céu? Sim ou não? Pergunte ao seu irmão: poderiam os anjos que sobraram no céu se rebelar contra Deus agora? O que você acha? Não, a irmã levantou a mão ali dizendo que não. Pois bem, os anjos não podem mais se rebelar contra Deus. Pergunte por quê? O Senhor os santificou no caráter quando, depois da guerra que houve no céu entre Lúcifer e seus asseclas e os anjos que ali estavam. Os anjos são como, e digo isso com muita humildade, Senhor, que não caia sobre mim nenhum juízo, como se fossem robôs. Pelo que eu entendo, pastor Gilmar, os anjos são desprovidos de sentimentos. Eles não choram. Eles também não sorriem. Eles não se alimentam, pastor Vanderlei. Eles existem só para uma obra. Pastor Anderson de Carmo. Quando eles foram criados para cantar, aqueles que foram criados só para dizer santo, eles falam isso sem parar. Não dormem, não descansam, porque foram programados para aquilo. Santo, 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 santo. Foram criados para isso. Eles não têm livre arbítrio. Não podem fazer o que querem. A princípio até parece que tinha, mas depois que Deus viu o colapso que deu com ele, Lúcifer, o Senhor arrancou deles tudo isso. E eles agora são seres incríveis, poderosos, santos. Eu os respeito. Estão aqui nessa noite. Estão descendo para trazer a sua bênção. Estão subindo levando o seu louvor. Alguns deles têm só uma missão. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Descer num ambiente como esse com uma taça de ouro para colher as suas lágrimas e chegar diante do trono, pastor Paulo Marcelo, e destilar aos pés do Eterno. Eles existem para isso. A minha Bíblia diz que algum deles até pensaram em fazer a parte do evangelismo, mas Deus os proibiu. São seres poderosos, mas não são divindades. São seres divinos, porque foram feitos a partir daquele que é divino. Então esses não podem ser os deuses que o salmista está dizendo. Se o anjo também é uma criatura, e como eu disse, ele é desprovido de algumas coisas que Deus deu à raça humana, a minha pergunta é essa: quem são esses deuses? Que Deus é Deus deles? Seria Deus dos animais irracionais? Será que Deus está falando que ele é Deus dos animais irracionais? Os animais que não têm cérebro? Será que Deus está falando que ele é Deus do boi, do jumento, do cavalo, do cachorro? Quem são essas criaturas chamadas de seres irracionais?
senão fruto da mente divina também. Mas Deus, quando pensou neles, ficou com um pé atrás. Ele já havia criado os anjos e viu o que aconteceu com os anjos quando Deus deu a eles a essência do Espírito. E todo ser espiritual é um ser inteligente. Diga comigo isso para memorizar. Todo ser espiritual é um ser inteligente. Quando Deus olhou para a terra e primeiro ele conversou com a água e disse: água, gere animais aí dentro. O Senhor não quis tocar neles, Ele não quis soprar sobre eles. O Senhor deu à água o poder de criar os peixes, as grandes baleias e os répteis que ficam lá debaixo da água. Quando Deus viu que as águas criaram esses animais, Ele ficou feliz. Aí Ele então conversou com a porção seca. E Ele disse: terra, você vai gerar animais. Imagina a terra conversando: o Senhor vai dar uma mãozinha? O Senhor vai soprar aqui? O Senhor disse: não, essa criação é sua. E a terra usou o seu poder criativo e trouxe à existência todos esses animais que a gente vê por aí. Interessante é que para esses animais Deus deu uma coisa que não deu aos anjos. Pergunte o quê? Deus deu a eles uma alma. Como é que podemos traduzir a alma? Isso é uma luta nos seminários de teologia. Eu lembro nos áureos anos de estudante. Que luta que era, pastor Gilmar, para compreender, tentar explicar que a alma é o palco das emoções, é uma parte material do ser humano. Mas num estudo mais aprofundado, descobri uma resposta mais simples. O que é a alma? Senão o resumo dos 5 pontos cruciais que Deus deu aos seres vivos para que eles percebessem o mundo material ao seu redor. Deus deu a esses animais racionais o paladar. Deus deu a eles o olfato. Deus deu a eles a audição. Deus deu a eles a visão. Deus deu a eles o poder do tato. Esses 5 sentidos podem ser resumidos como alma, porque são através deles que nós percebemos o mundo material que está ao nosso redor. E isso Deus deu aos animais irracionais. Os anjos não têm todos eles. Eu já disse que anjo não tem paladar, por exemplo. Mas os animais irracionais têm. Mas o Senhor deu a eles alma e deu a eles um outro presente que os anjos não têm. Pergunte o quê? Um corpo físico. Os animais são feitos de terra. O animal feito de terra, ele tem terra e tem alma. Ele percebe o mundo, mas Deus não deu a ele inteligência. Porque se Deus tivesse dado inteligência ao leão, ninguém mais viveria nesse mundo. Sendo um animal racional, ele já é chamado de rei. Repito, ele é chamado de rei, mas não é chamado de Deus. Animais racionais podem ser chamados até de reis, mas não podem ser chamados de deuses. Deus não deu inteligência ao elefante. Imagine se o elefante soubesse a força que ele tem. Dominaria todo mundo. Deus estava com medo, porque a única criatura que ele fez a partir dele mesmo, dando inteligência, que eram os anjos, se revoltaram contra ele. Então Deus vem e cria uma raça, uma criatura que tem corpo, tem alma, mas não tem espírito. Só que Deus também percebeu que ficava sem sentido. Pergunte por quê? Aquele que só tem alma age por instinto. Ele não pensa. Animal não mata o outro por matar. Animal só mata para se alimentar, para se defender, porque ele não tem inteligência. Ele age por instinto. E quando tudo parecia estar tranquilo, Deus criou seres lá em cima de espírito e seres aqui embaixo, alma e terra. A mente de Deus não para. O grande Criador, sentado no trono, teve uma visão. E a visão consistia em um experimento. E o experimento era mais ou menos esse. O que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e misturasse a essência dos animais irracionais? Se eu fundisse tudo em um corpo só. Se eu colocasse corpo, alma e espírito no mesmo lugar. O que aconteceria se eu juntasse a terra, os 5 sentidos e a inteligência? Eu não sei se Deus pensou muito. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele. Porque se ele tivesse naquele momento a plena consciência do que ele estava fazendo, eu não sei se ele teria continuado com o plano. Porque o que Deus cria agora é a raça mais incrível do universo. É uma raça que tem dentro dela o céu e a terra. É uma raça que tem a eternidade e a vida passageira. É uma raça que tem Deus dentro dela, mas também tem terra dentro dela. Deus pega o espírito, a alma e o corpo, junta tudo, e o resultado, você. Você não entendeu. O resultado,
foi você. E por que o senhor está falando isso? Porque o nosso congresso tem um tema: qual é o valor de uma alma? E eu quero falar para essas almas qual é o valor delas, mas não quero falar para as almas que morreram. Haja visto que um dia desse eu estava vendo um vídeo de um pregador que faleceu por esses dias, e ele deixou uma mensagem que, se fosse só essa, já teria ajudado a eternidade toda. Ele disse: o lugar do mundo onde tem os maiores tesouros enterrados chama-se cemitério. O cemitério é o lugar do mundo onde os maiores tesouros estão enterrados. Não, pastor, só tem osso lá dentro. Flores que foram comidas pelos bichos, ossos. Não, estão sepultados homens e mulheres que poderiam ter mudado o mundo. Quantos poemas estão sepultados nos cemitérios? Porque faltou a eles coragem de colocar no papel e contar para as pessoas as suas músicas. Quantas músicas poderiam ter embalado nossas canções de ninar, feito nossos filhos ficarem mais felizes? Quantas músicas poderiam ter aproximado você daquela paixão antiga? Mas aqueles que tinham as suas músicas foram tolhido deles o direito. Alguém se aproximou deles e falou que não era para eles sonharem, que não era para eles lutarem por aquilo que eles criam. E aí sepultaram eles. Quantos empresários, quantas empresas que o mundo nunca vai conhecer, porque eles tinham a mente, tinham dentro do coração a semente, tinham a ideia, mas ninguém os apoiou. E quando morreram, levaram para a tumba junto com eles. O maior lugar do mundo onde estão os tesouros são os cemitérios. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, fazer com que os cemitérios daqui para frente fiquem pobres. Porque se alguém aqui não for arrebatado e descer a rampa fria, só vai descer depois de deixar nesse mundo tudo aquilo que Jesus deu para você. Não, você não entendeu? A equação é difícil, eu vou repetir. Antes de você descer a rampa fria, antes de colocarem você naquele paletó de madeira, antes da doença te levar, a minha oração é que Deus faça todo o dom que Ele deu para você, todos os sonhos que Ele plantou dentro de você, vomitarem pela terra, para que todos deixem o seu legado nesse mundo. Pode ser que eu estou pregando errado, mas eu acho difícil. Tem alguém aqui que ainda tem um sonho? Vou falar de novo, tem algum sonhador aqui dentro? Então levante um dedo para o céu comigo, sonhador. Aponte esse dedo no lado do irmão que está do seu lado, diga para ele: sonhe. Porque se você não sonhar, você vai enriquecer o cemitério. Agora tire o dedo da cara dele e bata no seu peito até fazer barulho. Diga: porque eu vou sonhar. Quando Deus fez os anjos, Ele usou um modelo que a sua mente criou. Ele usou apenas o espírito. Quando Ele criou os animais, Ele deixou que a terra os criasse pela sua capacidade. Mas quando Deus foi fazer essa criatura que está aí do seu lado, ranzinza, com essa cara cheia de só Jesus sabe o que passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, segura aí. Fica o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fora aqueles que ficam torcendo para tudo dar errado. Deus, o meu Senhor, olha para você e Ele confirma que Ele te colocou nesse mundo não para você sentir inveja, nem ciúmes de ninguém. Mas Ele te colocou aqui porque quando Ele foi te fazer, Ele soube o modelo que Ele resolveu usar para te fazer. Os anjos tiveram como modelo a mente criativa de Deus, por isso não tem corpos. Embora a Bíblia Sagrada diga que alguns têm 6 asas, outros têm espada na mão, outros têm 4 rostos, penso eu em uma alegoria, até porque anjo não precisa de asa para voar, ele é espírito. As asas são dadas para que a mente humana consiga compreender que para nós só pode voar aquilo que tem asa. Então Deus, na sua infinita bondade, fez com que os homens vissem anjos com asas, mas eles não precisam de asas para voar, são espíritos. O Senhor usou eles, ou os criou a partir de um modelo que somente do Eterno entendeu. Quando Deus foi fazer os animais, Ele deixou a terra usar a sua criatividade. Mas quando Deus foi fazer essa criatura linda que está aí do seu lado, quando Deus foi fazer você, Ele gastou um tempinho. Ele foi lá no Éden, não sei se no rio Tigre ou no Eufrates. Ele cravou a mão no fundo do rio. Ele pegou a argila, deve ter colocado num canto. Todo criador precisa de inspiração. Todo poeta precisa de uma musa. Todo homem precisa de algo que o coloque de pé. O Senhor estava sentado em uma rocha, penso eu, e digo eu e penso para que ninguém me julgue. É um pensamento desse pregador matuto da roça. Eu sou romântico também. Eu penso Deus sentado em uma pedra com um barro na sua frente, dizendo: como vou fazer essa criatura agora? Ele teve uma ideia, penso eu. Fez uma passarela no céu e pediu para que os anjos transitassem por ela. Graças a Deus, Deus não fez parecido com os anjos. Eu já dei esse ensinamento. Imagine se você estivesse sentado do lado de um irmão parecendo um serafim, e você gritando com ele: irmão, tira essa asa da minha cara, porque eu quero ver o pregador. E ele gritando: qual das 6 está te atrapalhando?
Pior do que isso, imagina a senhora, depois de 30 anos de casado, para beijar uma boca já é um problema. Imagina o seu marido tendo sido feito parecido um querubim, que tem 4 bocas para a senhora beijar. Pior do que isso é o senhor casado com uma irmã parecendo um arcanjo. Imagina chegando em casa, aquela mulher abençoada de 3 metros de altura, com uma espada de fogo na cintura. E ela olhando para você, dizendo assim: I love you, baby. Ainda bem que Deus não nos fez parecido com eles. Não havia modelo lá em cima da sua criação. Deus então olha para a terra. Pode imaginar Deus colocando os animaizinhos passando como em uma passarela. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum de nós foi feito como os animais irracionais, com exceção do Charles Darwin, que a gente deu um desconto. Era um velhinho, que ele falou que o tataravô dele era um chimpanzé. Se ele morreu crendo nisso, eu respeito, porque todo ser humano pode pensar o que quer. Ora, foi Voltaire, não foi, Dr. Bauer? Voltaire, o grande filósofo, que disse: posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defenderei com unhas e dentes o seu direito de falar e pensar. Não é mais ou menos assim? Então eu respeito o Dr. Charles Darwin, mas o meu tataravô não era um chimpanzé. O meu tataravô não era um mico. O meu tataravô tinha uma outra imagem. E a imagem, daqui a pouco você vai saber qual era. Eu respeito quem pensa o contrário, mas eu sou criacionista até o tutano dos meus ossos. Eu creio num Deus que criou os céus e a terra pela força da sua palavra e sustenta ele pela força do seu poder. Tem alguém que concorda comigo? Então não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Se os animais não serviram para modelo, porque eu imagino a tribulação que ia ser nesses cultos pentecostais, fomos nós que criamos isso, né? Eu e os malucos pregadores que estão aqui, que a gente fica falando para o crente: abraça o seu irmão, dá um beijo no seu irmão. Imagina se o irmão do seu lado tivesse sido feito como um porco-espinho. Se Deus tivesse usado o modelo de um porco-espinho, que desgraça que ia ser. Pior, imagina a irmã do seu lado parecendo um gambá. Deus não usou os animais irracionais para nos fazer. Ora, não tendo modelo lá em cima nem na terra, Deus olha para o terceiro reino. Ele olha para as águas, porque as águas também teve poder de criação. Ao olhar para o fundo das águas, Deus viu os peixes. E ele viu peixes belos, grandes. E graças a Deus, nenhum de nós é parecido com eles. Imagina aí do seu lado sentado uma orca, ou um tubarão branco, ou um peixe-espada. Pior, imagina o irmão do seu lado com a cara de baiacu. O sangue de Jesus tem poder. Deus olhou para as águas e disse: aqui dentro também não tem modelo para fazer o que eu quero. Sendo olhado para o céu, para a terra e para as águas, não tem mais para onde ele olhar. Penso eu que Deus, um estado de contemplação, estava na beira do rio, onde ele terminou de olhar por último. As águas param de se mover depois dos ventos, e a água parada vira um espelho. E quando Deus olha nas águas que viram um espelho, o coração dele acelera, seus olhos marejam, a sua mente salta. Ele deve ter gritado: eureka! Ele olha e diz: já tenho modelo para fazer o que eu quero. Ele dá um salto no livro do Gênesis, no capítulo 1, verso 26, e diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu começo a entrar num terreno perigoso. Eu convoco as mulheres de oração, as que estão aqui, os que estão assistindo pelo Brasil todo, a orarem, porque demônios vão começar a ficar furiosos, porque eu quero começar a revelar qual é a sua natureza. Eu quero falar quem você é de verdade. Você nunca mais vai andar de cabeça baixa. Você nunca mais vai ficar na frente do espelho com um lenço, chorando as pitangas, com dó de si mesmo. Você nunca mais vai se rebaixar ao olhar uma pessoa pensando que ela é melhor do que você, por causa da cor da pele, por causa do dinheiro, porque os olhos dela são azuis. Você nunca mais será subjugado por ninguém, porque eu não estou pregando para uma raça comum. Eu estou pregando para uma raça que é imagem e semelhança do Eterno. O que eu passo a falar agora, eu espero que não escandalize muito. A minha Bíblia Sagrada diz assim no livro do Êxodo, no capítulo 7, e no verso 1, o Senhor diz assim: eu te levantei, Moisés, e te coloquei como Deus sobre Faraó.
é de arrepiar. O meu Deus chamou Moisés e disse: você não vai ter medo de Faraó. Por que não, Senhor? Porque você vai ser Deus sobre ele. Podem achar que é uma heresia, mas está escrito aí na sua Bíblia. Eu te levantei para ser Deus sobre ele. Não se assuste. Êxodo 15:11, o Senhor diz assim: o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, que realiza as suas grandes maravilhas? Quem é, Senhor? A minha Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, ainda vai dizer assim: na noite em que o anjo do Senhor passou por aquela terra matando todos os primogênitos, o Senhor diz: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A pergunta que eu faço a vocês são essa: naquele dia que o anjo do Senhor apareceu no Egito, e as casas estavam untadas com sangue de um cordeiro puro, essas casas foram protegidas. Mas as casas que não foram protegidas, todos os homens que lá dentro estavam, primogênitos, morreram. Nenhuma dessas casas teve uma imagem que caiu no chão e quebrou. Nenhuma das casas do Egito tiveram os altares derrubados. O meu Deus só tocou em uma raça, nos filhos daqueles homens. E a minha Bíblia diz o Senhor dizendo: eu executarei juízo sobre os deuses com D minúsculo do Egito. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui. Quero chegar na sua criação. Salmos 8, versos 5 e 6. Pois pouco menor o fizeste do que os deuses. Algumas traduções têm a palavra anjo, porque ambas aplicam-se à palavra Elohim. E de glória, de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. O salmista está recebendo uma revelação dizendo: quando Deus foi fazer os homens, ele os fez um pouco menor do que si mesmo. Se você acha que isso é pior, João capítulo 10, verso 34 e 35. Os homens estavam discutindo com Jesus, porque Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus disse isso, eles intentaram prendê-lo. E olha a resposta de Jesus para eles. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois vós deuses. E ele diz: pois se ele, o Senhor, chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e ele termina dizendo: a escritura não pode ser anulada. Jesus estava recitando o Salmo 82, verso 6. No Salmo 82, verso 6 está escrito assim: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Será que alguém começa a compreender o que eu estou dizendo aqui? Eu vou usar a explicação mais simples de todas. Essa explicação qualquer um pode dizer, e com o coração aberto acredito que todos creem. Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, não ouvi, filho de peixe, filho de cachorro, filho de cavalo, filho de girafa, filho de baleia, filho de pássaro, filho de Deus. Não, você não compreendeu ainda? Vou falar, é perigoso, mas já já eu tiro a sua dúvida. Deus não fez o homem para ser uma divindade, não. Mas o homem é como se fosse um Deus pequenininho, um Deus diminuto, um Deus que morre, um Deus que pode ser sepultado, mas é um Deus em essência de poder, porque ele é filho de um grande Deus. Pastor, o senhor está brincando comigo? Não, cadê o meu celular? Eu não devia ter dado. Me dê meu celular aqui, Bauer, rápido, rápido. Olha esse aparelhinho aqui, essa caixinha pequena, coloque aí no telão, por favor. Olha isso. O que é isso? Um celular. A pergunta que eu faço a essa igreja, que é muito mais inteligente do que eu: como é que a voz de alguém vem parar aqui dentro? Isso aqui funciona como gravador, funciona como filmadora, funciona como computador, funciona como internet, funciona como tudo. E de vez em quando até funciona como telefone. De vez em quando, porque só no Brasil é um problema.
A pergunta que eu faço é: como é que a voz de alguém vem parar aqui dentro? Me explique aí. Eu sei que o menino nerd, filho dessa irmã que estuda lá no ITA, já está com seus neurônios cabulosos trabalhando, dizendo assim: pastor, isso é simples. As ondas sonoras levam através de maneira invisível, quer seja em ondas digitais, quer seja em ondas analógicas. Aí dentro sai uma onda sonora que é captada pelo espaço-tempo, elevada à 13ª potência, quase que a física quântica. Isso viaja pelo tempo, atravessa a atmosfera e chega no espaço sideral. E lá encontra aquele guarda-chuva de cabeça para baixo. Como é que chama aquele trem que fica lá? É satélite esse negócio aí. Na Vila Tatu não me ensinaram o que era. Esse satélite, aí diz que o que está aqui bate lá. E lá tem um códigozinho que tem o número do meu aparelho. E a voz da pessoa que saiu lá das Conchinchinas bate lá em cima e vem parar aqui dentro. Uau, fantástico. Mas eu não compreendo. Como é que vem parar aqui? Não tem fio. Não tem nada. Como é que a voz da pessoa vem parar aqui? O que é isso senão um milagre? Não captou? O que é isso senão um milagre? Pastor, mas quem faz milagre é só? Não ouvi? Não ouvi. Será que é aqui que está a resposta da minha pergunta? Será que o grande Deus é Deus dos deuses? Será que é por isso que o diabo te odeia tanto, criatura? Agora eu entro em batalha espiritual. Será que é por isso que o diabo não te suporta? Será que é por isso que os anjos caídos vivem oprimindo você, mandando mensagens para sua alma, te destruindo emocionalmente? Porque o homem destruído emocionalmente, ele não pensa. O homem que não pensa, ele deixa o seu espírito de lado e usa o seu instinto de sobrevivência. Uma pessoa que usa o seu instinto de sobrevivência, ele está tomado pelo desespero. E o desespero tapa as janelas da inteligência da mente do homem. Quando você vai em um presídio e pergunta àquele que matou alguém, pergunte: por que você matou? A resposta de todo primário é essa: eu nem vi. Quando eu vi, já tinha feito. A família que teve a pessoa morta não acredita, mas é verdade. A pessoa que matou estava desesperada, ou com um ódio tão grande. E quando ela fez isso, ela deixou de ser aquilo que ela nasceu para ser, um ser inteligente, imagem de Deus, e desceu ao nível dos animais irracionais, e agiu por instinto. Ao agir por instinto, o homem perde toda a graça. Será que é por isso que o diabo insiste em destruir os seus sonhos? Será que é por isso que o diabo insiste em dizer que você não vale nada? Será que é por isso que ele insiste em mostrar o seu passado? Será que é por isso que ele usa homens para violentar a sua alma, para violentar o seu corpo, para violentar o seu coração? Ora, é claro que é. O diabo não quer que você descubra quem você é. Ele quer que você ande pelas ruas com a canga no pescoço, dos traumas do passado, do ódio do pai, da birra da mãe. Ele quer que você olhe sempre para trás como um siri. Ele quer que você fique sempre lembrando das pessoas que pisaram em cima de você, que te julgaram, que te destruíram, porque ele sabe que fazendo isso você nunca chegará onde Deus quer que você chegue. Mas nesta noite o recado para o diabo está dado: arrume a mala e vá para o inferno, porque nesta noite os filhos de Deus vão usar a autoridade de filhos que têm. Você não sabe o poder que está sobre a sua vida. Se você soubesse o que você é de verdade, não estou falando desse corpinho em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, não. Não estou falando desse cabelinho chinfrim, ou desse cabelinho esticado. Eu não estou falando dessa robustez física adquirida na última academia. Eu estou falando, se você soubesse o que está dentro de você. O que está dentro de você não pode ser destruído. O grande pregador da Bíblia disse assim: quando o homem morre, o corpo volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus, porque foi Deus quem o fez. O que eu passo a falar agora é por revelação, e só pode compreender quem espiritual é. Eu estou pregando para a raça mais poderosa do mundo. Eu estou pregando para a raça mais gloriosa do mundo. Eu estou pregando para homens e mulheres que, se entenderem pelo menos 10% do que eu estou pregando, vão receber autoridade nos pés, vão receber autoridade nas mãos, vão receber autoridade na voz, vão receber autoridade nos olhos, vão receber autoridade nos ouvidos. Se prepare para uma mudança na sua vida.
Se prepare. Vai haver um rebuliço na faculdade. Vai haver um rebuliço na vida dos seus filhos da escola. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar gritando. Ao sair daqui nesta noite, os pais vão usar as suas mãos para ir sobre aquela criança, seu filho. Vai botar a mão sobre a cabecinha dele e vai invocar de Deus aquilo que esta criança é. Você vai dizer: Deus, esta criança é sua imagem, ela é sua semelhança. Que venha sobre ela o espírito de Daniel, que venha sobre ela o espírito de José, que venha sobre ela a capacidade. Alguém crê nisso? Então grita, reage, pelo amor de Deus, reage. Tudo que um homem faz, o outro pode fazer e melhor ainda. Repito, tudo que um ser humano faz, o outro pode fazer e fazer melhor ainda. Trate de murchar essa barriga e estufar o seu peito. Tome vergonha na cara. Para de ficar com pena de si mesmo, jogar a culpa nos outros. Para de ficar apontando e procurando um probleminha no seu passado para justificar as suas fraquezas e falhas do presente. Você não é isso. Você não é só isso. Você não é só um banho de carne em cima de um prego de ossos. Você não é só lágrimas. Você não é só choro. Você é imagem. Você é semelhança daquele que criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que Ele te deu poder, te deu autoridade. Use essa autoridade. Use esse poder, use ela. Oh, meu Deus. Respire fundo. Quando Deus fez o nosso ancestral Adão, Ele fez Adão à sua imagem e à sua semelhança. É claro que há controvérsias. É claro que é um assunto difícil. A maioria dos grandes teólogos vão dizer que esta imagem, essa semelhança, não tem nada a ver com aparência. E eu discordo em gênero, número e grau. Porque semelhança é um reflexo. É um reflexo. Imagem é aparência. Eu não creio que no céu tenha um Deus eterno com chifres na cabeça. Não posso crer que o meu Deus tem pernas de bode como Pan da Grécia. Não posso acreditar que o meu Deus tem asinhas no seu tornozelo como Mercúrio. O meu Deus é exatamente como nós somos. É claro que num nível extremamente mais poderoso, mais glorioso, mais gigantesco, mais poderoso. Falta-me palavras para adorá-lo na beleza da santidade que Ele tem, que Ele é. Só de falar isso eu me emociono. Imagine um ser que não precisa de nós para nada, mas mesmo não precisando de nós para nada, um dia se encarnou na terra, e foi no diante dos seus discípulos que Ele escolheu e ajoelhou nos pés deles, e lavou com água. Quem é que pode mensurar um Deus tão poderoso? Quem é que pode mensurar um Deus que um dia olhou para a raça humana e disse: não deixe as pessoas te oprimirem, vem a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Eu entro agora no campo da ciência. Ser filho de Deus é Deus. E não sou eu que disse, foi Jesus que disse. E para que ninguém tivesse dúvidas que era Ele, ele termina o versículo dizendo assim: a lei, a escritura não pode ser quebrada. Está escrito: Deus chamou os homens de deuses. A pedra não é um Deus. Os animais irracionais não são deuses. Os anjos são só espírito. Mas nós somos semelhantes a Deus. Porque a divindade eterna chamada Yahvé, ela é triuna. E nós conhecemos pelas nomenclaturas de Pai. Como conhecemos a divindade triuna de Deus? 1, 2, 3, os nomes. Primeiro, olhe para o seu irmão e diga: você sabia que você é quase um ser triuno? Os anjos são só espírito.
Os animais racionais só são terra e alma. Mas esses filhos de Deus são corpo, alma e espírito. Se existe uma raça no mundo que pode reivindicar este direito, somos nós. O diabo não quer que você descubra isso. O diabo quer que você ache que você é isso, que você acorda de manhã. Todos os dias que você acorda de manhã, o diabo fica no pé da sua cama só para ver a sua atitude. Você entra dentro do banheiro daquele jeito que dá angústia. Todo mundo acorda com seborréia na cabeça, remela nos olhos. O bafo da boca é só Jesus, né? Dá uma raiva das novelas, pastor Gilmar. O cidadão acorda de manhãzinho, dá aquele beijo, desentupipia na atriz. Eu desafio qualquer casal a tentar fazer isso de manhãzinha. Senhor Deus, coloque uma planta do lado da sua cama e ao acordar vai direto nela e faz assim, ó. Ela derrete. Todo ser humano acorda se coçando, Marcelo, porque durante a noite é igual uma cobra, troca de pele, né? Os ácaros, os fungos e tudo mais. 99% dos seres humanos acordam de mau humor. Sim ou não? Já viu alguém acordar cantando um hino? Isso é Jesus na calma, só Deus. A pessoa entra dentro do banheiro. Ah, mas tem mais um detalhe, pergunte qual. Se a pessoa tiver um cabelo igual ao meu, acabou. Você já usou gel e dormiu com gel na cabeça? Já acordou e foi olhar para o espelho? Que desgraça que é aquela. Parece um punk. O cabelo está assim. Está assim. Só Jesus da causa. Imagina um ser que acorda com o cabelo daquele jeito, fedendo, se coçando e de mau humor. Quando você entra no banheiro e fecha a porta daquele jeito, o diabo lá de fora olha para o céu e diz: o que é que o Senhor viu neles? Aí o Eterno olha para o diabo e diz assim: dá meia hora para eles aí dentro do banheiro. Meia hora depois, a irmã que entrou no banheiro parecendo uma bruxa, sai de lá parecendo a Xuxa. O irmão que entrou lá parecendo o Kunta Quintê, sai de lá parecendo o Arnold Schwarzenegger misturado com Brad Pitt. Sai com a barba feita, cabelo penteado, sai perfumado. No meio do banho a pessoa encarna um Pavarotti. Já percebeu? Dentro do banheiro as pessoas começam a cantar. A limpeza vem, parece que de dentro para fora. Quem entrou de mau humor do banheiro sai cantando. Meia hora depois, quando você sai do banheiro daquele jeitinho mais arrumadinho, Deus olha para o diabo e diz assim: entendeu? O problema deles se resolve com água. E o que a água não resolve, o sangue de Jesus resolve. O diabo te odeia porque ele sabe, se você descobrir a autoridade que você tem nessas mãozinhas aí. Ah, meu Deus, levante essas mãos, olhe para elas. Mas olhe, gaste um tempo, olhe pela costa, pela frente. O que é que você vê? Você vê só dedos, falanges, anéis, unha? O que é que você vê? Só artrite, artrose? Ah, se você soubesse o que os demônios veem quando olham a sua mão. Mãos que podem criar. Mãos que podem desenhar. Mãos que podem trabalhar. Mãos que podem trazer do nada as coisas. Mãos que podem compor, que podem tocar um instrumento. Olha o Robson, meu menino que toca. É gordinho, o apelido dele é Toicinho. Estou inaugurando aqui hoje. O Toicinho é gordinho daquele jeito, ninguém dá nada por ele. Mas olha o que ele faz, toca. Quando ele faz aquilo, o diabo enlouquece. Porque o diabo sabe que se o homem usar o dom que tem, ninguém segura ele. Ninguém segura. Decantarada suderrai. Olhe para os seus pés. O que é que você vê? Joanete, frieira, unha encravada, chulé. Sangue de Jesus tem poder. Se você tiver no pé o cheiro do pé do Vaguinho, fica de pé, Vaguinho, hoje o Brasil inteiro vai te conhecer. Esse é o Wagner, que faz a minha agenda.
Se você tiver o cheiro que ele tem no pé, você pode amputar os pés. Eu falei que eu ia falar. Ele usa uma meia 8 dias. Quando tira a meia está dura. Estava lá no apartamento em Brasília, tem 6 quartos. Eu entrei na sala, eu fui respirar, falei, que desgraça é essa? Eu falei, é um inferno que chegou aqui. Dr. Bauer, o que é isso? Eu acho que o Vaguinho passou fezes no pé. O que você vê quando olha nos pés? Só isso? Talvez seja por isso que ninguém cuida tanto dos pés. Já percebeu que os pés é a parte do corpo que a gente menos cuida? Fica sempre escondida. Se você soubesse o que os demônios veem quando olham para os seus pés. Está pronto para ouvir ou não? Demônios, quando olham para os pés dos homens, eles se apavoram. Eles não veem sapato, nem joanete, nem frieira, nem chulé. Eles veem uma lápide, uma tumba, escrita, aqui jaz Satanás. Porque está escrito na palavra que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo desses pés. Se você soubesse o que a sua voz faz. Se você soubesse o que essa taquara rachada é capaz de fazer. Você não deixaria ninguém te humilhar. Você não deixaria ninguém te calar. Eu estava em São Paulo há uns 8, 9 anos atrás. Conheci uma história que dei muita gargalhada, porque eu conheci o pastor. Ele disse para mim, Marco, sabe que esses pentecostais estão criando uma geração de gente doida, né? Falei, graças a Deus, pastor, é um orgulho para nós. Depois vem um desses doidos, congrega comigo. Eu disse, o que tem, pastor? O que tem que um dia desse ele me ligou de madrugada, 1h30 da manhã, disse, pastor, Deus me acordou na madrugada e me mandou ir para o centro de São Paulo, porque tem uma obra para realizar. E o pastor olhou, falou, o menino era novo convertido, disse, então tá bom, eu passo aí e te pego. Botou ele no carrinho dele, foram para o centro de São Paulo. E o pastor disse, e agora qual é o endereço? Ele falou assim, eu não sei, pastor, mas espera aí que eu vou orar. Tá bom, Jesus. E o pastor dirigindo e olhando para ele. Ele disse assim, pastor, Jesus falou para mim que é para a gente ir bem na esquina da Augusta com a Paulista. Augusta com a Paulista, vamos lá. Chegou na esquina um prédio gigantesco. Ele disse, pronto, estamos aqui e agora? E agora, pastor, que eu não sei, Jesus mandou ficar aqui. De madrugada em São Paulo. O pastor falou que ficou perdendo a paciência, o menino abaixou a cabeça e de repente falou, tá bom, Jesus, já entendi. O que foi, menino? Jesus já me falou, pastor. Falou que é para eu sair aqui na rua e dar 3 gritos de glória. O pastor olhou para a cara dele e falou, Jesus falou o quê? Para você dar 3 gritos do quê? De glória. De madrugada em São Paulo, me tirou para isso. É, pastor, foi Deus que mandou. O pastor falou que na hora ele queria ir embora, mas eu já estou aqui mesmo, vai lá então. Foi que o menino foi para o meio da rua, murchou a barriga e gritou, glória! O pastor esperou um trovão, os anjos, uma chuva e nada. E o menino olhava para o pastor e disse, ó, de novo, glória! E depois deu o terceiro glória. Ele entrou dentro do carro, dizendo assim, pronto, pastor, já executei o que Deus mandou, podemos dormir em paz. O pastor falou que saiu correndo com aquele carro irado. Chegou na casa da porta do menino, ele nem parou o carro, disse, abra a porta e pula. Abra a porta e pula e não pergunta por quê. O menino foi embora. Passou uma semana. O pastor estava numa vigília lá, no culto da igreja deles. E de repente, lá pelas tantas, entrou um rapaz, um playboyzinho, todo bem bonitinho, bem vestido. E pediu a oportunidade. Disse que era crente e tal. E o pastor deu o microfone na mão do boyzinho. O boyzinho disse assim, irmãos, eu queria aqui dar um testemunho para vocês. Falar que a oração do pai e da mãe funciona. Eu fui criado na igreja, mas meu pai ficou rico e eu me desviei. Mas a minha mãe nunca deixou de orar por mim. Esses dias atrás eu estava no 13º andar do prédio onde meu pai tem escritório. Bem ali na Augusta com a... E eu tinha me drogado, tinha brigado com todo mundo, eu estava com raiva da vida. Uma voz falou para mim, sobe lá no teto do prédio, salta, pula, se joga, acaba a sua vida. Ele disse que ele subiu, a voz empurrava ele. Quando ele chegou, olhou para baixo no parapeito e disse, me jogar eu não dou conta, só se eu vier correndo.
Ele diz, quando ele tomou distância, ele foi correr, lá de baixo veio uma vozinha assim, glória! Aramanai sui eko mandaras naradagasuri de candoro verabahai derbi andarai. Se você soubesse o que há dentro de você, você não seria mais o mesmo. Você não precisa ficar aqui se sentindo menor do que os demais. Você é imagem, você é semelhança. Deus te colocou nessa terra para você reinar e governar ela. Reage, governa. O garoto disse que por 3 vezes ele ouviu o grito. Da última vez ele caiu de joelhos, começou a chorar e Jesus visitou ele. O pastor falou comigo, disse, Marco, eu levantei naquela vigília. Fui lá no meio dos bancos, porque estava o menino lá, o doidinho. Abracei ele, disse, me desculpe. O menino falou, está perdoado, pastor. Mas quando Jesus mandar fazer, o senhor não duvida não, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus me trouxe nessa noite aqui, pastor Cizino, para falar para essa multidão, que nós não somos normais. Os homens lá fora, os ímpios podem ser normais, mas o crente não é normal. Jesus tem dificuldade de lidar com o normal. Gente normal não compreende a linguagem divina. Tem 2 normais intelectuais brigando com Deus. Por que o senhor levanta Moisés, não levanta a mim, que sou mais velho do que ele, amamentei ele, cuidei dele? Por que o senhor não levanta a mim, que sou Arão, mais estudado, sou mais velho do que o meu irmão? Deus disse, amanhã, preste atenção no que vai acontecer com Moisés, vocês vão ver por que eu levanto ele e não vocês. Acabou a água, Moisés está irado, ele grita, Deus, o povo quer água e não tem. E o senhor diz, está vendo aquela pedra ali? Sim, senhor, vai lá e conversa com a pedra. Você consegue imaginar o seu pastor sair do púlpito e lá fora bater papo com um poste? Você consegue imaginar o líder da sua igreja, aquele líder daquele grande movimento, do lado de fora da rua da igreja, conversando com um carro? Vão passar, alguém vai dizer, interna ele, camisa de força nele. Pois bem, esta é a linguagem que Deus reservou para quem não é normal. Deus não consegue falar com normais, porque os normais querem uma explicação lógica, razoável. Eles querem uma explicação que faça sentido. E nada aqui dentro faz sentido. Faz sentido a gente ficar aqui até uma hora dessa, de terno e gravata, num calor desse, ouvindo um homem gritar sem parar? Faz sentido ver a irmã Valquíria vir aqui dançar, e dos gestos, e da coreografia, mexer com o coração da gente? Bote aquele menininho que cantou aqui para cantar lá nos ídolos da televisão. As pessoas vão dizer assim, buzina, não presta, não pode cantar, a voz não funciona. Aí vem aqui, começa a cantar, a igreja inteira fica de pé. Nós não somos normais. Os normais, por favor, peguem a sua mala e não voltem mais a Camboriú. Aqueles que são loucos, tirem o pé do chão para adorar. Deus olhou para esses pequenos deuses. Deus olhou para esta criatura, imagem e semelhança dele, deteriorada pelo tempo, destruída pelo pecado, separada de Deus por tudo. E ele diz, eu vou devolver a autoridade para eles. Um filho de Deus tem que falar na língua do seu pai. Um filho de Deus tem que falar no pé do meu ouvido, na minha língua, no meu idioma. Aí Jesus vem e te traz para o meio de uma igreja onde ninguém sabe nem ler nem escrever direito. A maioria analfa de pai e beta de mãe. A maioria dos pentecostais só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas não é que quando eles começam a orar, a língua enrola e começa a sair uma língua que ninguém compreende nada. Aí todo mundo diz assim, isso é louco, estão bêbados. Aí só outro louco para gritar, ninguém está bêbado aqui não. Aqui os filhos de Deus estão recebendo de volta o poder que tinham no início. Os filhos de Deus estão recebendo poder para falar na linguagem de Deus. Aquele que fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus.
Eu fico triste, deixe-me dar uma pequena cajadada. Não aguento mais esses cultos que se dizem pentecostais e de pentecostalismo não tem mais nada. Não suporto mais pregar em igrejas ricas, poderosas, onde os gritos de glória a Deus foram trocados por aplausos. Não sou contra aplauso, a minha igreja aplaude, é bíblico, louvai o Senhor com palmas. Mas quando batemos palmas, esquentamos as mãos. Mas quando damos glória a Deus, a gente ainda esquenta o coração. Estamos perdendo a imagem de Deus, porque os nossos filhos não se purificam mais. Nossos crentes passam o culto inteiro. É chamada geração da cabeça baixa. Grite comigo, geração da cabeça baixa. Só vocês, 1, 2, 3. Pergunte por quê? Por causa disso aqui. Geração da cabeça baixa. Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa. Deus não te chamou para ser um porco. Um porco é que olha para baixo porque o seu pescoço não tem articulação. Deus te chamou para ser águia. Águia para olhar os céus. Águia. Águia. Contemple o céu. O seu pai, que é Deus, que te fez imagem e semelhança dele, te mandou um recado nessa noite. Pergunte qual? Sede santos, porque eu sou santo. Pastor Cisino contou ontem e hoje a história dos Gideões em 2 tempos. Ele contou o início dos 5 grandes homens que Deus tinha à sua disposição. Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, Idecaso da Caiama, Napoleão Falcão e a rapinha do tacho chamava-se Gilmar Santos. Formavam um quinteto, foi o primeiro, citei o primeiro. Era um quinteto dos homens que Deus usava. Aí caiu de paraquedas aqui nesse púlpito um menino da Vila Tatu. De suspensóriozinho, cabelo ruim. Preguei uma mensagem debaixo da tenda que só Jesus na causa. Tinha uma tenda na frente. A mensagem que eu preguei era essa: eu queria que Jesus transformasse o mar de Balneário em álcool. E não precisa falar o resto, né? Porque os crentes não vinham para o culto, iam para a praia. E eu do meio da roça, criado daquele jeito truculento, grosso, que dava dó. O povo não sabia meu nome, mas assim, eu queria ver aquele menino. Mateus Jensen chegou no pastor Cisino e disse: tem um menino, deixa ele pregar, pastor, o senhor é um desbravador. Eu e o Brasil não temos palavras para lhe agradecer. Quando vi o senhor mostrar aqueles meninos de Belém, eu era assim. Primeiro ano que eu vim em Camboriú, eu tinha uma escolha a fazer. Eu nunca contei isso, vai ser a primeira vez. Eu sempre fui muito falador. E na minha cidade eu botei na cabeça que eu ia ser cantor. É por isso que eu arrisco cantar de vez em quando. Eu fui na Câmara de Vereadores, peguei o nome dos 9 vereadores da cidade, fiz cada um assumir um compromisso de me ajudar a comprar uma guitarra. Eu ia tocar guitarra na igreja. Consegui, os 9 me deram, porque eu era muito conhecido na cidade. Quando eu peguei o dinheiro na mão do último vereador, eu estava na rua 1 da minha cidade, indo para uma loja chamada Loja Musical Bonucci. Já tinha reservado a guitarra. Quando eu estou atravessando a rua 1, passa perto de mim uma brasilinha caindo aos pedaços. Pastor Valdeci, pastora Roseli, sogros do Wagner. Pararam, olharam para mim e disseram assim: você quer que Deus mude a sua vida? E eu, novo convertido, quero. Vai ter uma viagem para o sul do país. Eu nunca tinha ido nem para a cidade do lado, que era Salles Oliveira. E como é que é essa viagem? É uma caravana, a gente vai lá, você vai ver Deus fazer, você vai ver Deus falar. Eu enlouqueci. Eu disse: quanto é a viagem? Era 1.600 cruzeiros. Eu abri a bolsa, era o dinheiro da guitarra. O coração apertou, porque era o meu sonho. Meu pai nunca me deu um violão. Era a minha vontade, eu tinha vontade. Agora eu tinha o dinheiro da guitarra. Mas a voz da pastora entrou na minha mente: Deus vai te dar uma nova história. Abril de 1988 eu cheguei aqui, sem dinheiro para comer.
sem dinheiro para tomar uma Coca-Cola. Os irmãos abriam as marmitas e me davam. Ia no pátio da igreja, tinha uma fila para quem não tinha dinheiro. E lá me davam comida. Eu tenho uma foto com o senhor, pastor Cecílio. Eu ia na altura do seu umbigo. Era nanico, sofria de nanição. Eu vi coisas aqui que eu nunca tinha visto na vida. Lembro-me do pastor Gregório Chazuk pregando numa manhã missionária. E 2 profetas se levantam simultaneamente. Um no fundo e o outro na frente. Os ginásios, cala. Os 2 profetas profetizam simultaneamente a mesma palavra. Paravam para respirar no mesmo tempo. Eu vi essa cidade ser tomada por profetas na rua, no restaurante, em todos os lugares. Porque os crentes, quando entravam aqui dentro, sabiam o que eles eram. Que eram imagem e semelhança de Deus. Quem é imagem e semelhança de Deus? Jesus tem uma palavra para você. Você vai fazer as obras que eu faço e farão outras maiores ainda. A nossa geração não faz mais nada. Também puderam, as moças não podem se soltar na presença de Deus. Estão faltando Miriams. Viram a irmã Valquíria dançar aqui para o Senhor? Leve o DVD para casa. Talvez você nunca mais vá ver. Porque as nossas moças não querem isso. Eu estava em um hotel, irmã Valquíria, quando uma cantora famosa veio conversar na mesa e disse assim: eu fazia aquilo que a Valquíria faz? Jamais. Eu tenho um porte de mulher, eu sou feminina. Eu olhei para ela e disse assim: coitada. 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 Ah, se as pessoas entendessem o que é isso. Ah, se você compreendesse o que é esse grito, esse pulo. Ah, se você entendesse porque você quer te dar um soco para o ar. Ah, se você entendesse o que significa estar aqui nos Gideões de verdade. Isso aqui não é uma festa para qualquer um. Isso aqui é uma festa para loucos, para apaixonados, para pessoas que não têm oportunidade na sua terra, para pessoas que estão com a sua autoestima lá embaixo, para pessoas que não têm sonhos, para pessoas que estão destruídas e vencidas. Aqui Jesus está te ressuscitando. O Senhor te trouxe hoje para te dizer: Baal não é Deus, animais racionais não são deuses, anjos não são deuses, mas você é minha imagem, você é a minha semelhança, diz o Senhor. Você pode, eu vou repetir, você pode. Você pode. Eu estava aqui agora há pouco e um pregador meio louco chegou em mim. Eu quero ele aqui. Cadê aquele moço do Maranhão? Cadê? Vem cá, louco, apaixonado. Conheço Cleverson. Cleverson, fiquei na casa dele uma época. Cleverson, filho de família rica, abençoado. Trocou a faculdade de medicina para se apaixonar por Jesus. Ele chegou aqui no meu ouvido e disse: pastor Marco, tem 5, quase 6 bilhões de almas perdidas. Atrevido, maluco, mude. O nosso príncipe levou 1 milhão. Reinabon, que acabou de completar agora. Deus ama a gente atrevida. Deus ama a gente atrevida. Murcha essa barriga, estufa esse peito. Reage.